O anime começa com dois estudantes jogando o jogo mais popular do Japão, Atafan. O protagonista é o top 1 mundial desse jogo. Ao seu lado está o jogador mais popular do colégio, Shuji. Ele está no topo quando se trata de aparência, nota e popularidade. Já Fumiya na vida real pode ser chamado de perdedor, porque é horrível em tudo o que possa imaginar na aparência, nota e popularidade. Mas quando se trata de Atafan, a história é outra, porque é o melhor jogador do mundo. Após perder várias partidas seguidas, Shuji bota a culpa no jogo e não em si próprio, mesmo tendo perdido várias vezes. Após chamar o jogo de lixo e botar a culpa no personagem, Fumiya responde que ele que é ruim não os personagens, pois são de mesma classe, trocando os controles de personagem. Se caso ganhar quer que o mesmo peça desculpas, Fumiya ganhou de novo. Shuji vai embora com as duas garotas mais populares do colégio, enquanto Fumiya vai sozinho todos os dias. Voltando para casa, Fumiya se lembra da famosa frase: a vida é um jogo divino, mas na sua opinião, isso é uma completa mentira. As pessoas são discriminadas por ter um rosto feio, do porte físico ou idade. Mesmo tendo ganhado de Fuji, não fala com mais ninguém além dele quando vão jogar, porque acha a vida um tédio total. Muitas pessoas têm a mesma opinião, porque você não tenta viver a vida de uma forma melhor. No consenso de Fumiya, essas pessoas são noobs que vivem a vida muito fácil, e que ele melhorou muito. Ao começar a luta, percebe que seu oponente refinou muito bem as suas habilidades, além de que está muito melhor para desviar de combos, coisa que Fumiya não é bom. No entanto, é muito melhor para combar e ataques físicos. Em uma luta bem parelha, Fumiya acabou se consagrando vencedor. No-Name pergunta se o mesmo mora em Kanto, respondendo que sim o convida para o encontro para se conhecerem. Na sala de aula, Fumiya percebeu que ninguém veio conversar com ele, de cabeça baixa e triste. Via Aoi na sua frente, representante amado dos homens e mulheres. Para alguém tão ruim assim na vida, assim como Fumiya, ela passou uma sensação de temor do que simpatia. Indo até o refeitório, Aoi para o garoto e pergunta se caso ganhou de Shuji, respondendo que sim, fica curiosa e pergunta quem ganhou. Com raiva, Shuji fala que foi Fumiya e sai irritado do local. No final de semana, Fumiya decide se encontrar com No-Name, recebendo a mensagem que está de saída. Esse tempo todo achou que era um homem. Ao se encontrarem, percebe que é Aoi. Ela olha para a aparência do mesmo e não achava que o melhor jogador do Japão seria na verdade um perdedor sem salvação. Mesmo sendo humilhado, Fumiya fala que não achava que na verdade No-Name seria Aoi. Ela rebate dizendo que está muito desapontada. A pessoa que admirava é alguém que desistiu da vida e é um fracassado. Irritada após ser humilhado, responde que existem coisas que são melhores não serem ditas para que alguém que você mal conhece. Ela pede desculpas pelas palavras insensíveis, mas o encontro não pode vir com uma roupa assim, porque está com sapatos encardidos, calça toda rasgada e camiseta toda amassada e o cabelo bagunçado, pedindo desculpas novamente pela forma rude que falou. Decide ir embora, mas Fumiya pede para que espere e desabafa. Pessoas sortudas iguais a ela e talentosas não podem menosprezar alguém como ele, no qual a vida é um lixo, além de não saber o motivo que passou para chegar nessa situação. Pessoas podem se esforçar, mas não chegam a lugar algum. Além de odiar pessoas normais assim como ela, como só vidas offline de lixo, a autoconfiança infundada de Aoi, andando em grupos e fingindo que é divertido. Fumiya não tem confiança alguma e mesmo se existisse uma razão para ter. Se sente sozinho até em grupos, mas não consegue se divertir dessa maneira. Esse jeito de viver está enraizado, mas ele está bem vivendo uma vida solitária, se divertindo do seu próprio jeito. Por isso não se importa dos valores que Aoi botou nele. A má sociedade achar que tem que se vestir ou se portar do jeito padrão. Aoi refuta dizendo que isso soa como inveja. Para ela até faria sentido se conhecesse os prazeres de uma vida normal, mas nunca teve uma vida como essa e fala novamente que isso soa como inveja. A frase que a vida é um lixo é que ele perdeu mesmo sem se esforçar, então não pode culpar um jogo que nem mesmo jogou. Fumiya é uma pessoa muito simpática, mesmo sendo humilhado sem ter feito nada. Responde que mudar personagem na vida é impossível. Se caso fosse uma pessoa atraente assim como a Aoi, se tornaria um pouco mais feliz. Pegando o garoto pelo braço, leva para sua casa. Ao chegar em casa, o garoto está muito incomodado porque nunca entrou no quarto de uma garota antes. Aoi, após tirar a maquiagem e trocar de roupa, Fumiya se confundiu e perguntou se é a irmã mais nova de Aoi. Ela dá logo um exemplo. Se caso se esforçar um pouco, pode mudar os parâmetros de sua aparência. Fumiya acha que é o inferior porque não pode usar maquiagem. Ela logo dá outra dica que a aparência se resume à postura e ao sorriso. Aoi revela que isso tudo que viveu com uma pessoa normal, nada como alguém superior. A pessoa pode ganhar habilidade de comunicação e confiança. Mesmo com esforço não consegue alcançar o Nanashi, personagem de Fumiya no Atafan. Então achou que Nanashi sempre foi uma pessoa que esforçada assim como ela e passou a respeitá-lo, mas a vida real Nanashi não estava perdendo, pior não estava nem competindo. Ele é apenas um idiota e tudo o que faz é continuar fugindo. Isso a deixou furiosa porque a pessoa que vence é um idiota sem valor, e se a torna inútil também. Agora a Aoi tem uma missão, vai ensinar o jogo para ele. Mesmo achando a vida um lixo, não pode julgar um jogo sem mesmo ter jogado, e isso é a pior coisa de um gamer. Então decide aceitar. Agora sim Aoi considera o garoto como Nanashi que realmente conhece, aquele que não desiste e parte para cima do problema. Fumiya
continua que Aoi é a pessoa que realmente achou que seria. Pode ver que se esforçou e trabalhou duro para melhorar. Em seu pensamento acha que está enganado, porque são pessoas diferentes e não compatíveis. Fumiya pergunta a Aoi como a vida é um jogo divino. Ela explica que a vida está ao lado de Yata-fan. Na verdade, ela deveria ter dito que a vida é muito melhor que apenas um jogo, porque é muito difícil jogar os dois com o mesmo desempenho. Em seu pensamento, Fumiya sempre achou que jogava esse jogo apenas para se divertir, e que Yata-fan é um jogo divino e a vida é um jogo patético. Mas agora Aoi, que conhece a vida melhor do que ninguém, está dizendo que é um jogo tão envolvente quanto Yata-fan, sente que seus esforços realmente foram conhecidos. Apesar de estar sendo contraditório, a vida é um jogo lixo e Yata-fan é um jogo divino, sente que todos os esforços que fiz até hoje foi encontrado nessas imagens de afirmação, feita pelas palavras de Aoi. Se realmente a vida for um jogo divino, o gamer dentro de si quer jogar, Aoi dá a primeira dica que a vida é um jogo de liberdade. A primeira coisa que precisa fazer é criar seu personagem. Os dois saem para comer, explica um pouco mais sobre a expressão facial, seu modo triste e alegre, pede para que o garoto use o tempo que sobra para usar máscara, e seu sorriso estará de orelha a orelha, o tempo todo por trás dela, para treinar a memória muscular e os cantos da boca, assim começar a se levantar naturalmente. Aoi quer se encontrar com ele 30 minutos antes do começo das aulas e 30 minutos depois. Após se divertirem um pouco, os dois saem da loja. Ela pede o código para se tornarem amigos no Yata-fan. Tentando treinar o seu sorriso no espelho, sua irmã parece pedindo para que não faça isso, porque já é estranho e fazendo careta fica ainda mais. No dia seguinte, os dois se encontram na sala. O objetivo final é que sintam quão bom a vida é, e assim como Aoi se sente, mesmo achando difícil demais, decide aceitar esse desafio. O primeiro objetivo é fazer alguém de sua família perguntar se ele tem namorada, além de que ele seja radiante esses últimos dias, quase que não conhece. Essas são as frases que podem ser ditas, basta fazer alguém dizer que a aparência melhorou, ou frases parecidas. Para conseguir essas frases, dará algumas tarefas básicas, como conseguir uma namorada antes de começar o terceiro ano do ensino médio. Hoje terá a tarefa de conversar com pelo menos 3 garotas na escola. Fumiya está com medo porque essa missão é muito difícil para um personagem de level baixo assim como ele. Aoi passa as garotas como que Fumiya deve conversar no dia seguinte. A primeira é Izumi, que senta ao seu lado, a outra é Nanami, que também senta ao seu lado, a terceira é preferência de Fumiya. Pedindo um lenço para Izumi, ela disse que não tem, mas pede para Fu que ela empresta a Fumiya, mas a conversa dura poucos segundos porque ela tem que sair da sala correndo para conversar com suas amigas. Suando o nariz, Fuka percebe que o garoto está com um sorriso meio aterrorizante e pergunta o motivo que está sorrindo tanto, inventando uma desculpa. Ao ver tudo de longe, acha que o garoto é realmente patético. Ao chegar na sala de ciências, encontra Nanami, que conversa com o garoto normalmente, já que não é acostumado a conversar com outras pessoas. Conversa igual a indústria, começa a dar risada da cara do mesmo. De repente chega Shuji, o pato do FIFA que tomou 3-0 e ainda acha que é bom, perguntando o que está acontecendo. Após responder, não acha graça nenhuma, mas Nanami responde que todos eles têm humor aguçado. De repente chega Aoi para salvar a pátria porque foram 3 votos contra 1, mas ela fez Shuji passar a vergonha porque foi derrotado pelo Fumiya no Yata-fan, além de imitar o fora que ele tomou. Após fazer isso, todo mundo começa a dar risada da cara do mesmo. Toma concorda que o senso de humor dele é vago e Fumiya também. Então Aoi pede para que ele treine e tenha uma revanche contra o garoto, aceitando os termos. Decide treinar para conseguir bater de frente. Também estava com vergonha de erguer a mão, depois que Aoi apareceu, lhe deu confiança, então agradece as duas, mas Nanami gosta de provocar suas amigas de uma forma um tanto quanto diferente. No final do dia, Aoi explica que provocou Shuji porque ele guardou rancor de Fumiya, porque perdeu no jogo, então teve que provocá-lo porque ele pode dar algumas impressões erradas para as outras pessoas. Ele pergunta o que tem com Tama, que sempre fica meio desconfortável na hora de conversar com Shuji. Ela explica que Tama é meio discreta e não consegue entrar no ritmo da conversa com Shuji. Muitas das vezes as duas não estão com ela, então fica sempre muito envergonhada ou quieta quando está com Shuji. A cena muda para Aoi tentando ajeitar a postura de Fumiya, pegando nas polpas do garoto, pede para que fique assim o dia todo e é para conversar com as garotas na sala de aula, voltando todos juntos para casa. Eles entram no assunto da academia. Fumiya pergunta se é normal malhar as polpas. Para salvar a pátria de novo, Aoi entrou no assunto. Para disfarçar, Aoi fala que também malha. Ao chegar na estação, todos vão juntos para casa, exceto Fumiya e Nanami, que moram perto um do outro. A missão é conversar com a garota, enquanto vão juntos para casa. Os dois conversam bem, mas são por causa de Fumiya, que sempre parece uma marita que não para de falar. Fumiya conseguiu perceber alguma coisa, que Nanami sempre começa puxando o assunto e Aoi sempre consegue fazer com que o assunto se prolongue. Mesmo que todas as pessoas prolonguem o assunto, tem algumas pessoas específicas que conseguem fazer isso muito bem. Ele chegou a uma conclusão, na qual precisa introduzir novos assuntos e expandir os já existentes. Aoi concordou e pediu para que comece a fazer isso a partir de agora. A próxima missão é introduzir novos assuntos e esticar caso alguém puxe. Aoi dá algumas frases para que ele possa puxar alguns assuntos, fora que conseguiu gravar todos os
assuntos que tiveram no dia de hoje com o gravador, além de que no dia de sábado os dois vão passar o dia todo juntos para se divertirem. Ao chegar no shopping, hoje é o dia deles comprar e arrumar a aparência de Fumiya. Entrando na loja de roupas, o garoto bate o olho e encontra a ideal. Tentando pedir para experimentar, não consegue se comunicar bem com as pessoas e pede para comprar o manequim, mas tudo correu bem e estão esperando o horário para cortar o cabelo, enquanto esperam comida para dividir. Aoi pede para que o garoto use a palavra com boas expressões faciais para que consiga mudar o tom de sua voz por conta de falar com as pessoas o dia todo e parar de falar palavras como entende, obrigado Ya. Enquanto praticam, aparece Fuka que trabalha nesse restaurante. Após entregarem a comida, volta para dentro da cozinha. Aoi tem a grande ideia de fazer Fuka namorada de Fumiya. Entre as outras garotas, ela é mais promissora. Quando ele foi pedir o lenço para Uzu, ela já estava com o lenço na mão. Além de que nesse tipo de situação a pessoa geralmente cumprimenta o sexo igual, não oposto de primeira. Após ter cortado o cabelo, sua irmã percebe que ele mudou e se está querendo se tornar um gostosão. Vendo isso, ficou muito feliz porque conseguiu cumprir o primeiro objetivo. Logo após passa outra tarefa, sair com uma outra garota no encontro e falar 2 vezes com Uzu. Tentar conversar com uma garota é muito difícil e não consegue puxar assunto com ela e vai conversar com as outras garotas. Vários dias se passaram e nada progrediu. Pensando na biblioteca, encontra a Fuka que também passa todos os dias e percebe que o garoto está lendo o mesmo autor que ela gosta. Mesmo tendo pego o primeiro livro que veio em sua mente, continuou conversando sobre. Fuka está feliz porque ninguém conseguiu ter uma conversa assim com ela e pede um favor para Fumiya, para que leia sua novel. Aceitando, fala que só vai conseguir trazer amanhã e pede para que não conte para ninguém. Após conversar com Aoi sobre o ocorrido de hoje, ela pede para que os dois vão ao encontro e sobre o assunto de Uzu conseguiu passar, porque conversou com ela, mesmo recomeçando todas as vezes. Tentou e conseguiu. A próxima missão é conseguir ir para o encontro com Fuka. Voltando para casa, encontra Uzu triste. Após falar com ela que está com aparência triste, a mesa responde em um tom agressivo. Tomando outro fora, decide voltar para casa, mas só que Uzu pede chorando para que ensine a jogar a Tafan. Indo juntos para casa, Uzu explica que sempre voltava junto com Shuji. Depois que aceitou o desafio contra Fumiya, só joga Tafan e não volta para casa com ela. Então pediu para que a ensine. Como é extremamente ruim, foi expulsa da casa do mesmo e não voltou desde então. Mesmo treinando arduamente, foi incapaz de conseguir evoluir. Então veio atrás de Fumiya para que ensine a jogar, convidando para sua casa, explica as coisas básicas, pulo alto e pulo baixo, dá até um cronograma para que consiga fazer o salto, explicando os movimentos, se empolga demais e parece Aoi explicando, voltando a si próprio, escreve todos os combos e golpes. Ela pergunta se joga para que as pessoas o elogiem. Fumiya responde que não, joga para se divertir e não espera nada de ninguém. E Uzu não se vê pensando dessa maneira. Se caso pensasse dessa forma não seria a si mesma. Talvez tenha sido assim por tanto tempo que não conseguiria mudar esse mesmo jeito de pensar. Fumiya conta um pouco mais sobre a sua vida. Desde que nasceu sempre teve essa personalidade. Vivia a vida como um lixo sem sentido. Mas recentemente encontrou um jogador no qual não revela ser Aoi, com uma personalidade horrível, mas é bom assim como ele, que sempre falou da vida ser um jogo divino. Depois que conversaram foi convencido em alguns pontos. Então começou a levar mais a sério esse jogo chamado Vida, e Uzu também pode mudar se caso quiser se esforçar. Durante vários dias ela treinou até conseguir pular. Fumiya se encontrou com Fuka e pediu desculpas porque não conseguiu ler o livro e fala que pode ler sim. Então os dois se entendem e ficam dando risadas. Fumiya achou melhor não convidar a garota para o cinema indo se encontrar com Aoi. É parado pelos amigos de Shuji. Após treinar por muito tempo, acha que realmente ficou bom. Ligando o videogame, tomou um combo mais apelão do que o do Rugal depois que ganhou o poder do Orochi. Eles vão perdendo diversas vezes. Fumiya quer ir embora, que tem que conversar com Aoi. Shuji não quer deixar porque não está contente por ter tirado apenas uma barriga de vida. De repente Aoi chega e vê o massacre. Após algumas horas, Erika ficou irritada porque ficou impedida de sair e pede para que pare com isso, mesmo perdendo várias e várias vezes não vai desistir. Além de que esse jogo não vai mudar nada em sua vida. Além de ser patético, só se declarou para ele porque sempre quis sair com um cara muito popular do colégio, porque esse jogo não passa de uma merda. Mexendo no orgulho de Fumiya, começa a humilhar a garota com argumentos, porque nunca jogou o jogo e quer cagar regras, além de que não entende um terço do que está falando. Pessoas podem criticar o jogo após ser jogados, aqueles que criticam os esforços dos outros não passam de um lixo, e Uzu tenta acalmar a situação e fala que o jogo é muito difícil, mas se caso aprender, pode ser muito legal. Após falar tudo o que vem na sua mente, Uzu ficou assustado e Shuji a levou para casa e na próxima vez não vai perder. Depois desse dia turbulento, convidou Aoi para sair com os ingressos que ganhou da mesma, mas não pode porque tem outro compromisso, mas um dia após o filme, vai conseguir ir sem problemas. Fumiya está contente porque é a primeira vez que realmente vai ao encontro com uma garota. No dia seguinte, a Mesa começou a perceber que estava vivendo a vida um pouco mais hardcore.
está gostando de se aventurar, além de que está conseguindo conversar com as outras pessoas naturalmente. Depois da primeira aula, Mizu Masaya decide conversar com Fumiya, porque achou muito legal as coisas que ele falou onde compartilhou da mesma opinião. Então pergunta se os dois podem sair com mais duas garotas para conversarem melhor. Falando isso com Aoi, a convida e ela pede para que chame outra garota ele mesmo. No dia seguinte, todos se reúnem para conversarem melhor. Uzo pergunta qual tipo de presente Shuji pode gostar, dizendo para que escolha a primeira coisa que vem na mente, e Uzo comenta que há rumores no colégio que Aoi e Mizu Masaya estão namorando, se lembrando do que ela disse mais cedo, para assumir o papel de dar sugestões para o garoto no grupo mínimo de 2 pessoas. Os dois estão a sós. Uzo pergunta o que acha de Shuji, responde que ele é atraente e tem um cabelo bonito, negando os pontos que quer comprar um gel de cabelo. De repente Aoi e Mizu Masaya chegam, com um olhar para que puxa o bonde para ir a uma loja. Hiro é mais rápido e leva todos à loja do oeste. Após escolher o gel do cabelo e decidir comer, Hiro escolhe a loja, mas vai logo ao restaurante de queijo e nega os pontos que os dois estão realmente namorando. Perguntando um pouco mais para Yuzu, ela diz que é apenas um boato. Na hora da saída, Aoi pede para que dê sugestões na hora que alguém der a dele, assim poderia ter conseguido cumprir a missão, mas ele evoluiu. Após usar gel, se achou mais bonito e esse é a grande passo para sua autoestima. No dia seguinte, a professora pergunta quem quer concorrer a presidente do conselho estudantil. Aoi se dispõe Nanami também. As duas vão concorrer para saber quem será presidente do conselho estudantil. No dia seguinte, Aoi pede para que Fumiya se torne coordenador da campanha de Nanami. Nesses últimos dias não vão mais se encontrar, até que acabe a competição. Aoi planejou que esse tempo todo fazer de Fumiya seu coordenador, mas os planos mudou, já que Nanami conseguiu concorrer, então melhor ele conversar com Nanami esses próximos dias e apoiar a garota. Se caso ela recusar, pode treinar por conta própria. O garoto está muito apreensivo porque Nanami pode perder por sua causa, mas Aoi revela que não importa quem será o coordenador, Nanami irá perder de todo jeito. Ao encontrar com a garota, pergunta se pode ser o seu coordenador. A mesa recusa porque Fumiya parece uma pessoa não confiável. Após ser recusado, se encontram no dia seguinte com ela e sua coordenadora. Ao olhar para o lado, vê Aoi e percebe que o seu coordenador é Mizu Masaya. Os dois são muito bons e conversam com as pessoas e Nanami vencer é muito difícil. Se encontrando no recreio, a garota entrega suas próprias promessas de campanha, vendo que o Layout não está dos melhores, faz outra e ela achou muito melhor, vendo que pode ajudar a mesa com outra forma sem ser seu coordenador, e sim como seu cérebro. Então ela aceita porque sua coordenadora não estará junto de si por conta das aulas. Nanami pergunta o motivo que quer ajudar. Ele revela que quer ver Aoi sendo derrotada porque é a garota mais durona do colégio. Nanami também quer derrotar a garota, mesmo não tendo confiança nenhuma para fazer isso, agora está animada. Fumiya acha melhor visitar alguns clubes e falar do que eles gostam na campanha. Após fazer isso, sentam juntos no parque. Nanami pergunta o motivo que quer tanto derrotar Aoi. Devolvendo a pergunta, faz mais uma pergunta a Fumiya: qual é a maior montanha do mundo? Respondendo, ela pergunta qual é a segunda, não sabendo. Então revela que sempre foi a segunda em tudo contra Aoi, no estudo e no esporte. A segunda posição nunca é lembrada, a primeira é sempre lembrada. Então quer fazer com que isso seja mudado. Os dois começam a trabalhar juntos, então conseguem o apoio do primeiro ano com propostas difíceis de ser cumpridas porque são mais inocentes. De fundo, Aoi está vendo tudo e muito contente com o desempenho de ambos. Enfim, chegou o dia do discurso na frente de todos. Aoi acabou pegando a tática de Fumiya, porque eles apenas prometeram ar-condicionados para o primeiro ano e esquecendo dos demais. Já que ela foi a primeira a se apresentar, acabou ganhando os votos. Na parte geral da Nanami, acabou tendo de improvisar com a Siri e juntos fizeram geral rir. Mesmo perdendo, todos acharam bastante divertido. Aoi gostou muito de competir e como recompensa pediu para que Fumiya convide Fuka para assistir um filme no final de semana. Conversando com Fuka, ela aceitou o convite sem pensar 2 vezes. Saindo da biblioteca, encontra Tema, que está vendo Nanami se esforçando bastante por causa das eleições. Não gostando de ter perdido, ela começou a se empenhar ainda mais, e a garota se lembrou de quando a Misa começou a conversar com si. No começo, sempre foi uma garota sozinha, de repente Nanami começou a provocá-la, até que cedeu e se tornaram amigas, graças a Aoi que pediu para que Nanami conversassem com Tama pelo menos 2 vezes por dia. Nanami sempre foi muito esforçada quando se trata de ganhar, mas desde que perdeu para Aoi no ensino médio, sempre vem se esforçando ao máximo para conseguirem melhorar. Então é a primeira a chegar aos treinos e a última a sair. Tentando conversar com uma das colegas de grupo de Nanami, explica que no clube de basquete era formada por apenas uma jogadora, que era Nanami. Depois que perdeu, se achou inútil, porque todas as suas amigas ficaram felizes de ter chegado ao regional, mas Nanami ficou incomodada com a derrota. Logo se motivou muito quando viu Aoi se destacando, mas quando perdeu ficou em segundo lugar. Todas as suas amigas ficaram felizes, no entanto, só ela chorou e mais ninguém. Por conta disso, Nanami achou o segundo a colocação frustrante, e ninguém liga para o segundo colocado.
educado. Após isso, se encontrou com a Oi e falou que Nanashi é igual a ela na vida real. Fumiya joga apenas para se divertir e nada mais, não para ser melhor que outra pessoa. Ao chegar na sala de aula, todos recebem a notícia que Nanami se desligou do clube de atletismo. É claro que a Oi ficou muito triste, mas não tem muito o que ser feito, convidando a mesma para voltar para casa. Logo desabafa que ama a Oi de paixão por ser uma garota ótima e a protege. E no entanto, ela ganha de si em tudo, então tem hora que pede para a Oi sumir em seu pensamento. Sabe que sem inveja sente raiva de si própria. Tem hora que pede para que Sumi desista do clube para assim se tornar a número 1. Sabendo que isso é errado, desistiu do clube. Tama morde a orelha de Nanami e fala que Nanami é a heroína idiota número 1 do mundo. Voltando com seu humor novamente, retornou para o grupo. A missão agora é fazer com que Fumiya entregue o presente para Shuji e conversa com ele pelo menos 3 minutos. Ao entregar o presente ao controle, tentando puxar assunto, sendo breve, de fundo a Oi aparece pedindo para que converse 3 minutos e pergunta se a Oi e Mitsugazaya estão namorando. Todos se reúnem no restaurante e começam a zoar um do outro, falando que não, Nanami entrega para todos um chaveiro como sinal de amizade. No dia seguinte, os dois saíram para se divertir um pouco mais e bolou estratégia para Fumiya começar a namorar Guiá. Enviando o contato da mesma, Oi fala que ela demora muito para responder, porém, a outra missão é provocar Mitsugazaya 3 vezes. Se caso não conseguir, vai ser aquela pessoa provocada no grupo, no qual todo mundo vai tirar sarro. Ao se encontrar com o mesmo, ele já sente uma provocada de leve. Após se encontrarem, todos vão para a casa de Fumiya, mas logo a irmã do mesmo fica impressionada porque ele trouxe as pessoas mais populares do colégio para casa, após começarem a se divertirem. Sempre quando Mitsugazaya vê a Oi, sente alguma coisa estranha e ele fica com ciúmes. Indo embora para casa, enfim chegou o dia do encontro. Após assistir o filme, Fukai está muito desconfortável, porque antes Fumiya era uma pessoa muito fácil de conversar, mas agora se tornou muito difícil. Sem responder, os dois entram no metrô. Ela fala que o modo de conversar com o mesmo se tornou difícil, porque no começo sempre achou muito difícil de conversar com os homens. Quando começou a conversar com o mesmo, achou muito fácil, mas agora se tornou difícil de uma maneira boa, e quer continuar a conversar com Fumiya. Após explicar como foi para a Oi, volta para casa e convida Fuka para ir aos fogos, aceitando na mesma hora. O primeiro objetivo está concluído, mas agora precisa saber como vai lidar no churrasco com as pessoas normais. Enfim, eles chegaram ao acampamento. Cada um fez a sua parte após montarem a barraca e colocar fogo na carne. Foram se divertir no rio. Logo, meninas e meninos se separaram e foram cada um para seu quarto. Shuji entra no assunto que está sendo enrolado por uma garota. A missão de hoje tinha sido discordar de alguém. Ao fazer isso, todo mundo fica dando risada e contando para todos. O clima fica ainda melhor. Indo no quarto das garotas, todos se divertiram muito juntos e jogaram jogos. Como sempre, a Oi sai como vencedora. No entanto, Mitsugazaya revela que anda saindo com uma garota do outro colégio, mas não sabe se vai ou não namorar com ela, se caso conseguir. Isso vai acontecer. Conversando com Fumiya, o mesmo pergunta se gosta dela. Respondendo que não sabe, Fumiya rebate perguntando o motivo que pensa em namorar alguém que não gosta. Em seu pensamento, o garoto fala que está realmente sendo educado e vão juntos para o banho. No banho, as garotas sabem do sentimento de Uzu por Shuji e querem ajudá-la nisso. Shuji e Uzu vão juntos para a mata. Nanami vai junto com os dois garotos e fica apenas a Oi e Fumiya, que decidem fazer um treinamento extra, se jogando nos braços do mesmo. Pede para ser autoridade, com medo de agarrar o mesmo. Andando juntos, tenta pisar na cigarra, mas sai voando em direção à mesma, que fica assustada. Ajudando a Oi a se levantar, ambos começam a flertar. Cada vez mais a Oi vai se aproximando. Desviando do beijo, ela fala que estava apenas zoando. Voltando para seu quarto, todo mundo dorme, porém, a Oi chama para conversar em um diálogo legal. Chega a Musa, se escondendo, mesmo se abre para a Oi, que sempre gostou da garota, mas parece que mesmo nesse tipo de situação ela não se abre. Oi responde que todo mundo acha que ela é perfeita, e as coisas não funcionam assim, porque as pessoas ao fim esperam muito dela. Além de pedir desculpas por não corresponder aos seus sentimentos, o mesmo responde que se abriu a ela, mesmo assim não foram das coisas reprimidas. Pessoas assim não podem ficar juntas, mas não vai desistir. Fumiya escutou tudo e viu que dessa vez ambos não estavam de máscaras e sim falando de coração, pedindo desculpas por ter escutado tudo. Musa pediu para que ficasse em off o que aconteceu. Voltando para casa, enfim chegou o dia do encontro com Fuka. Oi pede para que se confesse, entendendo a situação que está agora. Os dois vão juntos para o encontro, andando e se divertindo, parando para ver os fogos e pergunta se foi fácil de conversar com ele hoje, respondendo que sim, chegou a resposta que tanto queria. Assim voltando para casa, pedindo para que possa ligar. Oi fala que é melhor conversar pessoalmente se for algo estupendo. Fumiya fala que dessa vez Fuka mencionou que não foi difícil. Na real, ele tentava usar a habilidade para conversar com as outras pessoas, mas dessa vez falou tudo o que vem na sua mente. Oi pergunta o motivo que está desistindo ou que largou o controle do videogame, já que desistiu de tudo, o progresso que estava tendo. Daí o presente
presente que recebeu e quer a mochila de volta. Indo embora, em seu pensamento quis apenas ser honesto. Ele pode achar a melhor maneira de resolver as suas diferenças e diminuir o espaço entre eles. Na realidade, ele queria acabar com tudo isso. No fim, destruiu toda a proximidade de que ambos tinham, porque falar com as pessoas que gostam delas e esse tipo de conexão com tarefa objetiva é estranho demais. No fim, perdeu tudo o que realmente conseguiu, e é um personagem de level baixo. Após esse diálogo, voltou a ser quem era antes, ignorando todo mundo e apenas ficou jogando seu jogo favorito. Seu irmão falou que ele voltou a ser a pessoa estranha que era antes. Sempre achou que seu irmão estava agindo estranho e aquele que não era seu eu, mas descobriu que na verdade esse não é o seu eu, e sim um popular. Fuka pediu para ir comprar um livro com ela, aceitando os dois vão juntos. No seu pensamento sempre achou que quando usava gel e as roupas que a Oi escolheu, estava usando uma máscara, escondendo seu verdadeiro eu, porque quando Fuka disse que estava fácil de conversar com ele, aqueceu seu coração. Tem suas máscaras e habilidades, sua feição e postura são realmente ridículas, já que é um personagem de level baixo, usou habilidades para que conseguisse tornar alguém melhor, porque gostava de completar os objetivos, mas sempre falava com Fuka usando tópicos, assim achando que era trapaça e quer voltar a ser quem era antes. Fumia pergunta o que acha melhor aquela pessoa que falava o que vinha na mente, ou talvez ser alguém no qual sua habilidade para se apropriar. Esse tempo todo achou que era fácil de conversar com o mesmo, porque falava tudo o que vinha em sua mente. No começo achava que Fumia enxergava o mundo preto e branco assim como ela, mas na verdade foi colorindo seu mundo, graças às conversas que tiveram. Então Fumia deve cuidar daquela pessoa que fez enxergar um mundo colorido. Voltando para casa, pede para que a Oi se encontre com ele, então querendo no começo decide aceitar. Ao chegar no local de encontro, porque não conseguiu fazer o personagem que queria, nesse mundo de jogos, não precisava entrar na sua fraqueza, trauma ou ódio que tem de si. Graças ao jogo da sua vida que foi passado, aproveitou mais do que ela, então saiu como vencedor. Ela não consegue derrotar o mesmo no Atafan porque não tem objetivo, mas ele pede para que continue dando objetivos, para que consiga se tornar alguém melhor. Voltando a conversar novamente com a Oi, ela dá mais uma missão para que consiga um trabalho em meio período, voltando a ser si mesmo, aquela pessoa comum no ver da sociedade, trabalhando de meio período junto de Mizu Gazaya. O anime termina com os dois jogando uma bela partida de Atafan. Meu mano, só pensa comigo, que você é um garoto do ensino médio que fica 24 horas jogando jogo de videogame, enquanto não tá jogando videogame e tá na escola porque não pode faltar, até você jogar contra o top 2 e dar uma surra nele e ser chamado para um encontro, mas ele não sabia que era uma garota. Ao chegar no local ele tava todo arrebentado, com a roupa toda rasgada e tudo sujo. Depois de humilhar o mesmo por ser um desleixado, decidiu ajudá-lo a ser o mais popular do colégio e pegar todas as cocotas que tem na sua frente. A segunda temporada começa com Tomozaki Fumiya iniciando mais uma partida de Attack Família que conheceu Hinami Aoi, a protagonista do colégio. Junto com esse treinamento secreto, começou a se afastar de seu personagem de nível inferior. Ela o fez crescer e se desenvolver, vendo a vida como um jogo no qual ele é o personagem principal. Hinami rigorosa com as suas instruções, ele nem sempre concorda, mas aos poucos foi percebendo como esse jogo da vida pode ser divertido. As férias de verão agitadas chegaram ao fim e amanhã se inicia o primeiro dia do segundo semestre. No dia seguinte, Fumiya está se arrumando para ir ao colégio. A irmã do mesmo notou que ele melhorou bastante, mas ainda tem um longo caminho pela frente. A cena muda para Himari, que estão juntos no primeiro dia do semestre. Precisa confirmar algumas coisas antes de prosseguir com o treinamento. O objetivo final que ele tem que cumprir é ser tão descolado assim como ela. Para que possa concluir de forma 100%, precisa arranjar uma namorada antes do terceiro ano do ensino médio. Fumiya aceita o treinamento, contando que não tem objetivo de envolver declarações falsas de amor ou falar coisas superficiais que não tenham sentido real. Tirando isso, não tem problema nenhum. O primeiro treinamento de hoje é observar relações interpessoais na sala de aula. Deve-se aprender a perceber o clima no momento e começar a praticar o modo de controlar esse clima. Fumiya precisa encontrar uma situação que dê XP para tentar. Deve ter iniciativa para isso. Na sala de aula, Mizu Saya cumprimenta o mesmo de uma forma bem educada, já que são amigos agora. Chegando mais perto, conta o segredo, uma baita fofoca. Fumiya fica surpreso por conhecer Izumi e Nakamura. Todos sabem quem Erika gosta muito de Shuji. Se isso acabar vazando, vai atrapalhar a posição de Izumi entre as garotas do grupo de Kono. Nanami chama todos por conta de ter bonecos para todos do grupo. Fumiya acabou não gostando muito da ideia e decidiu recusar sem pensar duas vezes. Ficando em choque, não sabe o motivo que ele recusou, então começa a abraçar Hanabi repentinamente. Guardando a sua mochila, ele cumprimenta Fuka. De repente, Izumi chega na sua frente e pergunta se as coisas com Nakamura estão indo na moral. Está naquela fase e sabe como é, né?
Na sala de aula, a professora precisa de um menino e uma menina sejam capitães da turma para o torneio esportivo. Em seguida, cada um dos meninos e menina tem que escolher um esporte. A primeira tarefa dos capitões é decidirem qual evento competir, perguntando se tem algum candidato. Taki levanta a mão sem pensar duas vezes. Os amigos do mesmo sabem que ele não tem capacidade de pensar em estratégia de jogo, para que possa ser mais fácil decidir escolher o jogo, sua liderança perfeita. Comenta que no ano passado ele foi capitão e o time acabou perdendo na primeira fase do torneio. Todo mundo começou a dar risada, mas a professora mesmo assim ainda colocou o nome de Taki para os meninos. Aoi tem o seu cargo de presidente do conselho estudantil, então dessa vez não vai conseguir fazer parte. Shuji joga na cara de Taki que ninguém quer trabalhar com ele, e toda hora cai na gargalhada. Uma garota pergunta se não pode fazer Izumi, já que foi capitão no primeiro ano, tendo algumas coisas para fazer também não aceita, mas ela pergunta se Hirabawa não se propôs, já que ela consegue fazer muitas coisas de forma excelente. Acha isso perfeito, já que ela ajudaria muito se ficasse como capitão das meninas. Fumiya percebeu que a sala ficou com um clima tenso, e caso tente ajudar só vai piorar ainda mais as coisas, então acha melhor que fique calado e feche o bico, perguntando se vai ou não fazer. A garota aceita, mas a professora pergunta se ela realmente quer fazer isso, e se não quiser não tem problema nenhum. Mesmo assim, Hirabawa fala que está tudo bem. Fumiya percebe que é realmente muito difícil lidar com as coisas de grupo. Depois disso, a Izumi ficou para baixo pelo resto do dia. Fumiya acha que ela deve ter se sentido desconfortável pela Hirabawa ter ficado nessa situação difícil. Na Lan House, Fumiya está jogando com seus novos amigos e acha muita coisa que aconteceu no primeiro dia do semestre. Já teve uma reunião secreta pela manhã com o protagonista da escola, teve uma conversa normal com as meninas na sala de aula, saiu com os caras descolados depois da escola, provocando e sendo provocado. Esse tempo todo que está com eles passou por mudanças inimagináveis nesses últimos meses, mas para isso não renasceu em nenhum dos ultrapassas, apesar de ter dado seus passos para melhorar, um de cada vez, todos os dias. Mesmo assim, se for realmente verdade, quando aí começou seu caminho, se pergunta até onde ela chegou. Ela chegou até onde está se esforçando, assim como ele está fazendo, mas há uma grande diferença entre a Aoi e ele. Enquanto se diverte e tem novas experiências com todo esse brilho ao longo do caminho, ela colocou os olhos em algum ponto distante e está focada em seguir em frente, como se fosse seu único objetivo. A próxima aula é sobre o clima, refere-se à norma para o bem ou para o mal entre um grupo. Kono Eric usou o clima de ser sem graça para rotular Hirabawa como alguém de um nível inferior e empurrar um trabalho ruim para ela. Manipulando esse tipo de clima do grupo é uma grande habilidade obrigatória para ser descolado. Então seu próximo pequeno objetivo é motivar Kono Erica para o torneio esportivo. Fumiya fica surpreso por conta de não ter como fazer isso. Aoi sabe que para isso precisa de algumas tentativas e erros para que possa ser possível. Será uma boa maneira de praticar as habilidades interpessoais que aprendeu. Essa tarefa é parecida com o jogo que teve até agora. Fumiya cai na real e percebe que isso se parece mais como um RPG. A primeira coisa que se faz no RPG é juntar algumas informações na cidade, ou seja, Kono Eric é o chefão da masmorra, deveria perguntar por aí para saber mais informações sobre ela. E Hirabawa também não terá uma vida fácil, por não parecer ser do tipo que é capitã. Fumiya pergunta o que seria necessário para motivar Erika. Shuji sabe que isso é uma pergunta muito difícil. Izumi sabe que isso é uma pergunta muito difícil, mas não sabe o motivo que está sendo perguntada por causa disso. Fumiya pensou em ajudar Hirabawa de qualquer maneira que pudesse, e também queria poder aproveitar o torneio. Izumi entende o garoto e também do tipo que aproveitar o máximo o torneio possível, o festival cultural e tudo o resto. Então queria saber se é algo que ambos podem fazer sobre a falta de entusiasmo da Erika. Izumi se dá bem com a Erika, mas o Shiji não gosta de falar sobre essas coisas, então ambos ficam pensativos como podem fazer para motivar a garota, já que é chata. Quando se trata de roupa e moda, provavelmente se anima fácil, e se prometesse a ela cosméticos caros quando vencer, ela certamente aceitaria sem pensar duas vezes. Fumiya acha melhor não fazer isso, mas Izumi lembra que ela pode se animar um pouco com beisebol, já que estava no time masculino no Fundamental 2. Enquanto isso, no trabalho ainda continua bastante pensativo, até Narita chegar no local. Ela explica que essa garota é um ano mais nova que ele, mas está há mais tempo no trabalho. Seu turno acabou de terminar, mas está exausta, então pensou em descansar um pouco antes de partir. Fumiya acha que ela está sempre cansada, mas ela revela que não gosta dessa sensação, então evita ao máximo se mover, sabendo que Narita precisa se mover para trabalhar. Ela gosta de ganhar dinheiro do jeito mais fácil possível no mundo. Seu sonho é viver uma vida sem esforço, sem cansaço e sem descanso. Seu sonho é viver uma vida sem esforço, sem cansaço e sempre descansando. Fumiya sabe que ela deve se arrastar em campo quando está nos torneios esportivos, ela concorda. Agora Fumiya entendeu que os atributos de Narita são bem parecidos com o da Erika. Pedindo alguns conselhos, ela acha que Erika com certeza virá um alvo para Subaraya.
Ela acha muito difícil já que a garota virou capitã. Erika não vai ter a motivação alguma para participar. Narita acha que tudo depende de um benefício, o resultado para fazer um esforço. Pensando bem, conseguiu mais uma conquista e agora decide falar com Fuka. Ela não se destaca na turma, mas está sempre escrevendo diversos livros. Além de achar que ela é uma boa observadora, pedindo desculpas por ter entrado em contato repentinamente, ela explica que acabou de sair do seu trabalho e acabou ficando feliz pelo convite. Ficando corado, ambos vão para o restaurante e pergunta qual tipo de pessoa acha que Erika é. Já que estão na época dos esportes, pergunta qual seria o jeito mais fácil de fazer com que Erika fizesse parte do grupo. Fuka comenta que não pode ser uma maneira muito agradável de colocar as coisas, mas a vontade dela é que não veja as pessoas a menosprezando, seria um grande motivador. Nesse caso, Fumi pergunta o motivo porque ela não se esforça nesse torneio. Fuka acha que se ela agir no torneio de forma antecipada, não tem a chance de ser desprezada mesmo ganhando ou perdendo. Fumi acha que tudo isso faz sentido e receber uma nova conquista, mas ela revela que Erika também tem seu lado honesto e de consideração pelas suas amigas, mas não acha que ela possa ser uma pessoa ruim. Com todas as informações que conseguiu, para fazer Erika se sentir motivada primeiro, deve garantir que o evento das meninas seja o softball, e depois encontrar a maneira de que seja baixo o esforço e com alto retorno, para estimular o seu desejo de não ser desprezada. O que precisa agora é encontrar o item-chave que atingirá exatamente o que é importante. Já no dia seguinte, na sala de aula, a primeira escola dos meninos é o basquete. Mesmo tá aqui preferindo o futebol, mas não teve como fazer, acabando pela maioria. Shuji pergunta se ele consegue ser o capitão de basquete. Animado responde que consegue sem sombra de dúvidas. Hirabawa decide fazer uma votação para saber qual jogo que as meninas mais gostam. Cada um quer um esporte diferente. A professora acha melhor que cada pessoa deve convencer a turma dos motivos por trás das suas escolhas. Depois de muito tempo conversando, as meninas enfim escolheram o softball como o primeiro jogo. Os resultados serão postados depois do almoço. Vendo o telão, realmente foi escolhido basquetebol e softball, perguntando diretamente para Yo como pode fazer para Erika ser motivada. Acho que isso tudo deve ser muito difícil do jeito que as coisas estão indo. Pelo fato de Hirabawa ser a capitã, pensando bem, Izumi decide trocar e ser a capitã das meninas. Ela percebe que a garota está tendo muitos problemas. Izumi explica que estava excitante, se deveria ou não ajudá-la, mas se tivesse aceitado o cargo de capitã seria basicamente como Erika queria fazer, iria se odiar por apenas ser levado pelo clima do momento, mas isso agora não importa, vai ajudar Hirabawa porque Izumi quer fazer isso. Se caso for assim, talvez possa motivar Erika a participar já que vai ser a capitã. Fumiya percebe que ela não foi levada ao clima e nem aceitou o trabalho que empurraram para si, foi decisão própria sua fazer. Ao ver esse sorriso de superação, percebe que ela é um personagem superior. Voltando para casa, graças ao que conversaram hoje, uma estratégia veio à sua mente, um plano que pode deixar Erika motivada. Encontrando Nanami, pergunta se Erika vê a Oi como a sua rival. Ela acha que sim, mas não entende o motivo dessa pergunta repentinamente. Conseguindo uma ideia, volta para o serviço, falar que o mesmo disse que Erika gosta de sushi, mas quer perguntar por realmente ele ter certeza do que está falando. Ele responde que sim, já que ela pensa que ninguém nunca notou isso. Conseguindo mais uma conquista, no dia seguinte, quer confirmar mais uma coisa sobre a tarefa. Pergunta se pode fazer isso com outras pessoas. A Oi viu o adversário que ele está enfrentando, é formidável e pode sim ter outras pessoas ajudando. Então pede ajuda da mesma para fazer esse trabalho, não vai querer sugestão nenhuma, apenas quer controlá-la no que vai fazer. Se caso tiver qualquer chance de sofrer danos, vai sair fora, então mesmo concorde já sabe o que vai fazer. Para ter a parte 2, rapaziada, não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto, para assim tá fortalecendo. Te vejo na próxima parte. Tomozaki tá conversando com Izumi sobre o plano da Erika, revelando ainda ter algumas cartas no manga. Assim, o plano tinha iniciado e suas 3 flechas tinham sido disparadas. Com isso, o plano tinha dado perfeitamente certo. As flechas eram Izumi que pediu ajuda dela. A Oi comentou para sua amiga falar com Erika, provocando ela, e o Takahiro para falar com Takamura. Pessoas que ela gosta, curte dessas coisas, atletismo e afins. Assim, motivando ela por total. Ainda ela não sabe que Izumi e ele estão namorando. Com o sucesso do plano, ela jogou e levou o time dela à vitória. Na partida dos meninos, que foi basquete, eles também ganharam. Inclusive o próprio Prota jogou na partida, pois a Oi tinha dado o objetivo dele marcar uma cesta de 2 pontos. E por conta disso ele ficou treinando o movimento por 2 dias inteiros. Ainda assim todos ganharam, levando todos os primeiros lugares esse ano. Ele cita que foi um sinal bem feliz, embora ele diz que o jogo social não seria tão simples assim. A Erika está percebendo algo entre Izumi e Nakamura. No próximo dia, por conta de algum problema com Erika, provavelmente está frustrada, ela começou a praticar bullying meio leve com Hirabayashi, sendo jogado aviões de papéis e derrubando algo
algo na carteira dele. Logo descobrimos que a relação entre Izumi e Nakamura foi exposta, e por conta disso Erika tá brava, mas descontar na Izumi ou Nakamura seria muito na cara, e por isso tá atacando Hirabayashi, já que quietinha na dela, e não tem nada a ver com os dois. Izumi diz que talvez seja melhor não falar com Erika ainda, ela só acha que pode estar acontecendo algo. Com o Prota passando a situação a Oi, ela concorda com a Izumi, pois por enquanto é melhor observar, já que o bullying por enquanto ainda tá leve. Ele reclama que é injusto com Hirabayashi sofrer bullying sendo que não está envolvida com as coisas deles e que deveria ajudar. Aoi discorda, afirmando que ela nem tá tentando se ajudar e não quer ajuda de ninguém. O Prota ainda discorda, mas ela persiste na sua ideia e diz que Hirabayashi quer fazer algo por si mesmo, ela vai ajudar, mas caso for ao contrário não tem preocupação nenhuma. Ainda assim ele insiste que se tiver algo que possa fazer, ele vai fazer. Ela só pede para ter cuidado, diz que ficará sem tarefas por um tempo. No próximo dia, Erika tá zoando algo até Hanabi fica boladona da vida e de saco cheio confrontando ela, falando que Erika não pode fazer só porque perdeu Nakamura. Ela se encara por um longo tempo e Erika provoca dizendo que ela está tremendo, e assim Hanabi bate na mão dela, finalizando assim com Erika dizendo que ela foi tudo o que começou. Por conta desse confronto, o bullying foi passado para Hanabi, mas Hanabi não deixa por isso e confronta ela novamente, tendo uma discussão breve. Seus amigos vão até ela preocupados, e Aoi diz que vai resolver tudo isso. Após isso, o bullying continuou e só piorou, com os amigos de Erika ajudando, mas ainda assim Hanabi sempre confrontava, nunca ficava calada, mas Erika continua insistindo que usa violência em Hanabi, provocando ela. Por conta desses problemas recorrentes, a sala começou a falar demais sobre, desequilibrando o humor da turma. Não só isso, com parte da culpa da Cris está começando a ir para Hanabi, mas graças a Aoi e a Mimimi, as coisas foram amenizando na turma, como a Aoi despertando simpatia nas meninas e Mimimi ficando sempre com Hanabi, deixando ela longe da Erika. Conversando com a Aoi nas reuniões de sempre, o Prota percebe que ela é diferente do de costume, indo contra sua filosofia de se adaptar a uma situação e não ir contra, coisa que ela tá fazendo agora por conta da Hanabi. Mais tarde, Mimimi chamou o Prota para voltar para cá junto da Hanabi. Eles passaram no café. Após se despedir da Hanabi na estação do metrô, Mimimi mostra ao Prota que tá afetado com tudo isso. Ele pergunta se está indo bem, o Prota afirma que está. O objetivo da Mimimi é fazer que Erika parar com isso enquanto ela cuida de Hanabi. A Aoi, usando sua moral, está usando suas habilidades sociais para controlar o clima da sala e eventualmente fazer todos perceberem que a única má é Erika, mas a estratégia do Prota é outra, superar a situação sem machucar Hanabi, ou seja, fugir. O No-Name e a Aoi não pode fazer isso, mas a Nash e Prota pode. Seguindo seu plano, ele se encontra com Hanabi. Eu posso usar a ideia de fugir, mas ela nega e diz que ele se parece um pouco por falar o que pensa. Ela diz que lutar e quando estiver certa, ela vai estar bem. Ela diz ao Prota que melhorou muito desde os últimos tempos. E como a Mimimi está sofrendo com tudo isso, ela quer lutar mais e enfrentar suas fraquezas, assim como o Prota está fazendo. E por conta disso, ela pede para Tomozaki ensinar ela a lutar também. Ainda na reunião, ela pergunta ao Prota o que ele fez para mudar. No caso dele, ele diz que mudou sua postura, jeito de falar e afins. Ele gravou a conversa para mostrar a ela o que deveria mudar e mostrando o áudio. Rapidamente ela percebe que é só grosseria. Eles começaram seu treinamento, como ele ensinando ela mais expressões e sorrir. Ela manda muito bem, ele diz a ela que mostrará assim. Ele também fala que por enquanto é melhor evitar Erika. No próximo dia, na reunião de sempre, o Prota e a Aoi, elas conversam que não concordam que ela mude, mesmo sendo decisão dela. Afinal, nada fará sentido dessa forma. Na sala de aula, o clima já está melhor. Afinal, Hanabi não reagiu ao bullying de Erika. Mais tarde, o Prota e Hanabi se reuniram novamente. Ele parabenizou ela por ter conseguido se segurar. Ela disse que foi necessário ir embora frustrante, afinal tem coisa mais importante do que isso. Entretanto, as coisas não podem ficar assim por muito tempo e só ignorar a Erika não vai funcionar. Takahiro de repente entra na sala dizendo que tinha percebido que o Prota estava tramando algo e rapidamente entende toda a situação. Ele oferece ajuda, embora Hanabi parece não querer. E afinal tem um problema entre ela e Takahiro. Assim, enquanto Takahiro ia saindo, o Prota dá uma ideia e diz a Hanabi que primeiro terá que fazer as pazes com Takahiro, já que eles estão treinando para ela se dar bem com a turma. Fazer as pazes com Takahiro já seria um grande avanço. Hanabi concorda. Assim começa o diálogo entre eles. Hanabi afirma que evitava Takahiro porque achava que é do tipo de concordaria com tudo que Nakamura falasse, mas ainda assim diz que não odeia ele, afinal ele é bem direito. Ela pergunta se gosta de Aoi. Ele diz que não e saca que ela curte romance e coisa de amor. Ela nega na hora, ela pergunta se gosta de alguém, indo mais a fundo, perguntando se gosta de Tomozaki, já que eles fazem essas reuniões e afins. Ela afirma que isso é algo impossível, fazendo o Pro sentir ofendido. Após isso, ele se encontra com Mimimi, vão até o café, passando um tempinho juntos. Mimimi faz diversas especulações, como se estivesse protegendo ou agindo como cavaleiro e beldade ao lado dela. O Prota diz que não é nenhum dos dois, mas Mimimi fala que ele tem ao seu lado e não deveria ficar menosprezando, coisa que Hanabi concorda. Após um tempo, eles vão embora e os dois ficam conversando. Takahiro oferece uma ajuda, dizendo que pode fazer TK se os outros amigos puderem ajudar. O Prota diz que ele é um cara bem legal e faz as coisas sem perceber, mas Takahiro discorda disso.
Eu confesso que foi anteriormente até a sala que esperava a Oi estivesse lá. No próximo dia, Oi e o Prota estão em uma reunião deles. Ela diz que embora não concorde, vão pedir para ele. E por enquanto as reuniões estão encerradas até a situação melhorar. Na sala de aula o bullying continua, mas Hanabi tá aguentando e fez isso o povo sem querer ser solidários com ela. O Prota também percebe que Oi está encontrando casualmente com uma das garotas do grupo de Erika. Na reunião, Hanabi, Takahiro e o Prota estão guardando Takei. Ela pergunta a necessidade dele. Takahiro diz que ele tem algo importante, que é seu charme. Diz também que a Oi tem algo semelhante, que é seu desejo estranho e específico por queijos. Em seguida, Takei chega e se desculpa muito por não ajudar Hanabi antes. Enquanto ela está conversando com Takei, o Prota percebe que ela não tem interesse nenhum sobre seus colegas de classe e diz que se importa com eles se necessário para outros planos darem certo. Ela concorda, falando que está disposto a tentar. Enquanto embora após a reunião, eles encontram Mimimi e Oi, e Takahiro diz que eles são o time Tomozaki, que estão tentando fazer algo pela Hanabi, inclusive ela afirma que o Prota é o líder deles. Ambos vão até a conveniência, onde o Prota, a Oi e Hanabi se juntam para conversarem. A Oi pergunta se Hanabi quer mudar e ela afirma que quer. Tomozaki vai pedir ajuda a Mimimi, afinal ele e Hanabi são bons amigas. De acordo com o Prota, ela sabe mexer com Tomo, mas ela discorda, dizendo que faz a expressão amor a Hanabi não mexer. Ela ainda parece estranhar algo nele, mas disfarça dizendo que ele é sorrateiro, enchendo o saco dele como sempre, fazendo até ele diferente do costume. Ela cita também que ele se parece com o herói. Na sala, como de costume, Tomo continua sofrendo bullying do grupo de Erika, mas resiste muito bem a isso. Já a Oi continua criando uma camada protetora para ela dentro dos alunos. Fora isso, Izumi diz que ela pediu para não ficar muito tempo junto do Shuji ou Nakamura, para evitar que Erika veja eles juntos e aumenta sua raiva. Embora Shuji não tenha gostado muito da ideia, Izumi disse que começou a tricotar para fazer presentes para ele, e assim dar uma amenizada, até fica envergonhada. O Prota pensa que pedir essas coisas a Izumi não é feito dela, e talvez ele esteja ficando sem opções. No treinamento da Tomi, Tomozaki, Takahiro chega se desculpando, falando que despistar Shuji foi difícil, e já pergunta como o Tomo tá indo. Tomo pergunta ao Prota chamando de professor ou deixando até meio sem jeito, mas ele diz que está indo tudo bem e até pede para ir mostrar para ela. Ela mostra tentando falar num tom mais alegre, tentando ser menos ignorante. Não sei onde é ignorante, é só sincero. Ela pergunta como foi ele de mente, falando que foi muito bem. Ele pergunta como ela tá treinando, ela diz que gravou Mimimi e Takei conversando, além de si mesma, e fez uma comparação praticando apesar disso. Em seguida, ela e o Prota tenta outro treinamento deles, seguindo a ideia de um dos vídeos de comédia de Mimimi e deu a eles. O humor se resume em ela ser baixinha. Takahiro gostou bastante, e diz que ela tá deixando o Prota para trás em quesito de evolução. Também diz que ela deve estar pronta para começar isso com a turma, mas é para tomar cuidado já que todos estão evitando ela. Ele dá a ideia de começar com algum aluno da turma, e Tomozaki dá a ideia de quem pode ser. Logo descobrimos que essa pessoa é Kikuchi, e o Prota vai perguntar a ela se poderia conversar com Tom para testar. Ela até concorda, mas antes diz que acha que é surpreendido do Prota, dizendo que é a Erika, e aqueles que vão na onda deles são fracos, por terem algo afetado e não sabem lidar com isso, e que a Erika não conta com a força dos outros, por isso faz com que faz, já que ninguém fará nada. Ela também diz estar feliz por estar ajudando a Tomo. Logo após o vôlei, a Tom vai até a sala de Kikuchu, onde começam logo o teste. Elas começam falando do Prota, iniciando o papo mudando para o melhor, e Kikuchi acha isso tudo maravilhoso. Ele diz que Tom é uma pessoa forte, tem pessoas para contar, deixando a Tomo sem jeito. O papo segue e Tom é chamado de fofa, onde fica toda envergonhadinha, fala que na verdade é só baixinha, se confundindo toda. Após o teste, Kikuchi diz que agora tá mais fácil para falar com Tomo, e agora ela pode começar a tentar com a turma. O Prota diz que só começou, talvez seja muito difícil para que seja interesse pelo pessoal da sala, e diz que para ele também foi sim, mas só depois arriscou tentar e conseguiu enxergar a cor de tudo isso. Após a conversa, a turma de treino, Tomozaki, Tomo, Takahiro e Kikuchi se encontra com Mimimi, que estava junto de Aoi. Inclusive, cada vez mais eles se encontram nessa cena, a turma fica maior. Após uma das loucuras diárias de Mimimi, Aoi inventa uma desculpa para voltar à escola, e Mimimi saca ideia puxando Tomo, e Takahiro só segue. Esse era o plano para deixar Tomozaki e Kikuchi sozinho. Assim os dois voltam juntos para casa pela primeira vez. Eles vão conversando e Kikuchi se divertiu bastante falando com pessoas novas. No próximo dia, Tomo começa a praticar seu treinamento com a turma, com o auxílio de Aoi e Mimimi, que fazem aquele humor do quanto que ela é baixinha, coisa que já deu certo. Após a aula do Prota, Tomo, Takei e Takahiro vão no café de sempre celebrar o sucesso, e Takahiro diz que se caso continuar assim as coisas vão resolver em breve. Eles seguem conversando, enquanto alguma amiga de Erika vê eles juntos e liga para Erika. O episódio começa com Tomo encontrando seu bichinho de pelúcia, o que é o símbolo da amizade dela entre ela e Mimimi, rasgado em seu armário. Isso claramente afetou ela, até deixando o Prota putão, mas Takahiro pergunta se essa seria a jogada certa, conseguindo acalmar ele. Por conta disso, a turma toda está ajudando Tomo, se reúnem na sala de sempre. Todos agem de boa forma, ajudando no clima da situação de Missy pode tentar arrumar a pelúcia que está tricotando bastante ultimamente, e assim como Tomo pedindo para ela fazer isso, ela diz que vai tentar. Em casa, vendo a sua irmã nas costas, Tomozaki tem uma ideia.
Na sala de aula, quando Erika chega, pensa mesmo no chão junto às suas coisas, já questiona quem fez isso. Rapidamente ela acusa o Tomoe, mas a Oi a defende, dizendo que estava indo com ela. Logo não poderia ter sido a mesma. Ela sai acusando os outros até chegar a Mao, a menina que anteriormente o Prota viu a Oi conversando, e logo começa uma breve discussão até o momento que Mao fala mal da roupa dela, deixando a sala surpresa e Erika furiosa. Mao continua ofendendo a garota, falando dos cílios postiços, que ela não sabe usar, fazendo Erika ir para cima dela e acabando machucando Mao. Tecnicamente ela se machucou, mas foi Erika que empurrou o braço dela, finalmente entendendo as ações da Oi. Ela percebe que ela andou mexendo com os pauzinhos para a situação acontecer. A representante de sala pede para que Erika faça logo o pedido de desculpas, dizendo que isso foi tudo muito desnecessário. Isso serviu de gatilho para toda a sala começar a falar sobre, concordando com a Oi que Erika tinha que se desculpar. Observando mais a situação, chega a uma conclusão que realmente manipulou todo o clima e está usando pessoas-chave para fazer Erika se desculpar, como Nakamura e Izumi. A situação faz Erika finalmente confrontar os dois namorados, dizendo para eles ficarem de namorico em casa e afins. Mais detalhes, a sala não estava entendendo nada por que dele falar isso, e começou a assimilar que era ciúmes ou algo do tipo. Erika começa a chorar e todos começam a falar que ele estava se fazendo de vítima. Realmente o clima estava todo contra ela. A Oi decide ir mais um pouco a fundo, dizendo que ela tá assim porque gosta de Nakamura e afins, mas o Prota percebe que seria demais para Erika e por isso faz a Oi parar, e assim ela faz pedindo lenços para Nakamura e dizendo que depois resolverem isso no momento melhor. Entretanto, o vacilo acabou sendo cometido. Nakamura tinha um protetor de lenços feito pela Izumi, e assim quando foi entregar para ela, que ela fica intimidada e bate na mão dele, jogando o lenço no chão. Fatores só pioram o clima para ela, fazendo a sala toda pesar em cima dela, a chamando de egoísta e afins. Quem começa a sofrer bullying dos alunos agora é ela, mas também impede a todos, dizendo que não deveria fazer algo igual a Erika e logo manda todos caminhar do treinamento. Coisa essa que melhora o clima da sala e assim todos param. Mais tarde as meninas praticaram bullying. A Tomoe e Harabayashi pedem desculpas a elas. Ao agradecer, Tomoe para dar um jeito, mas Tomoe diz que não queria ver a Oi fazer aquilo. Mais tarde ainda, em cima do colégio, Tomozaki, Tomoe e Takahiro estão conversando e Tomoe diz que foi a Oi fazer tudo aquilo e por conta dela a representante ficou muito brava. O Prota diz para ela confiar na Oi e ela afirma, saindo correndo dali toda menininha de anime. Takahiro diz que aprendeu muitas coisas e que também consegue notar algumas coisas ocultas na Oi. Ele diz que a partir de agora vai ser mais sincera e começa dizendo que gosta da Oi. No dia seguinte as coisas andou melhorando, com a ajuda de Aoi e Mimimi. Além da bronca de Tomoe, o pessoal da sala ficou um pouco mais tranquilo com Erika. Já quanto a Tomoe, ela fez amigos ali dentro, não só isso, com a sua relação com Nakamura também melhorou. Eles tinham ainda alguns problemas a ser resolvidos. No café de sempre, a turma toda está reunida, incluindo Nakamura. Agora Mimimi revela uma surpresa, onde mostra vários ursinhos de amizade com o lenço de Tomoe já costurado, e todos os outros têm a mesma costura. Todo mundo achou fofo da parte dele. Tomoe logo saca a ideia do Tomozaki e agradece a Cine e conversa sobre o ursinho, e todos juntam para tirar uma foto. Em casa, enquanto o Prota joga, ele pensa que tudo aquilo começou na sala de fato, não foi por acaso, e sim manipulado como Alicia para atingir Erika. Ele percebe que não sabe tanto quanto sua mestre e quer aprender mais sobre. Tomozaki está jogando com a Oi no jogo que eles sempre jogam, e pela primeira vez ele perde dela. Enquanto pensava nas ações da sua adversária, ela se gaba, mas ele devolve o comentário dela falando que ganhou um de 13, e depois ganha várias delas, assim assumindo o placar 17, e ela pede desculpas. No próximo dia, na reunião diária de Tomozaki e a Oi, eles conversam sobre a Oi fez com Erika, e ela admite que manipulou tudo e foi uma vingança. O Prota fica surpreso com as falas, mas alguém entende que essa forma de no-name, nome dela no game jogar, embora não seja tão apropriada assim. Na sala de aula, o Prota pergunta a Izumi como está a Erika, aquela garota que ela tinha brigado, e Izumi diz que tá tão difícil, pois na frente são de boa, mas pelas costas atacam umas às outras. Izumi tá tentando acalmar as coisas no fogo cruzado. A professora chega na sala e diz sobre o comitê de segurança do festival, o que será escolhido 4 representantes, então é para eles pensarem bem. No corredor, enquanto Tomozaki pensava sobre o festival, Mimimi chega nele e com seu papo animador de sempre, consegue convencer ele participando desse festival e fazer algo divertido. Na sala de costura, onde o Prota faz a reunião com a Oi, ela pergunta qual das 4 garotas, que são Izumi, Tomoe, Mimi e Fuka, ele gostaria de namorar, inclusive em seguida ele tá colocando como uma das opções. Isso deixa a Prota envergonhado. Ela continua com esse papo, embora ele sempre negue e diz que não seria tão fácil assim e nada possível. Ela diz que há uma grande possibilidade sim, e após deixar ele mais conformado, diz que ele tem que escolher 2 prováveis namoradas. Isso só para deixar ele com mais opções e para mexer com a cabeça de outras meninas. O Prota diz que isso é muito sombrio, e a Oi responde se ele diz isso, quer dizer que ainda não abandonou seu lado sentimental. Assim, após conversar com ele, ela mostra alguns objetivos. O objetivo menor de quem você deve se aproximar. Pequena tarefa, criar uma conta no Instagram e auto se promover.
Ela diz que ele deve aumentar a sua imagem dentro dos demais e se tornar popular. E como ele quer esperar um pouco antes de escolher alguém para namorar, será o objetivo dele. De noite, ela manda para ele vários tipos de fotos que ele deve tirar, dizendo algo simples, coisa que o Prota discorda. Na escola, ele chama Kikuchi para tirar uma foto, mas acaba desenrolando a conversa porque Kikuchi comenta sobre as ações de Aoi. Assim, o Prota vê que ela também percebeu aquilo e por conta disso, ele nem consegue tirar foto com ela. Mais tarde, ele ainda precisava tirar ao menos uma foto, mas os amigos todos já tinham ido embora. O que dá para tirar ainda mais com os meninos que ficam sendo Takei, Nakamura e Takahiro. Assim os quatro vão para o fliperama, onde Prota fica pensando como tirar foto com eles e quando eles estão prontos para ir embora, ele inventa um monte de desculpas para tirar foto, falando que é para lembranças e tal, assim como o apoio de Takei e Takahiro. Ele consegue tirar foto e conclui o objetivo, que era para tirar foto com mais 3 pessoas. No dia seguinte, na sala que o Prota e a Aoi faz a reunião, ele diz que completou o objetivo com sucesso, embora a foto ficou meio tremida. Assim a Aoi vai passar uma nova tarefa para ele, sendo ser candidatado ao comitê, mas ele diz que já combinou com todo mundo que está fora disso, ganhando assim o elogio de Aoi, dizendo que ele está amadurecendo. Dessa forma, a tarefa será então mostrar entusiasmo na frente dos projetos, para ser destaque. Na sala de aula, a professora organiza aqueles que ficaram responsáveis no comitê dos homens, Takei, Takahiro, Tomazaki e Nakamura, se candidataram. Das mulheres foi Mimimi, Izumi e 2 garotas. Assim finaliza com Tomozaki pensando em seus objetivos e quer escolher alguém para namorar e mostrar entusiasmo. A galera está organizando o comitê e fazendo uma grande reunião, com a Kamada dando uma ideia para o outro de tanto teatro, e o Prota sugere uma peça original e ideia que todos gostaram. Na sala de aula então, todo mundo curtiu muito a ideia do Prota e será ele que vai digerir a peça, já que ele que deu a ideia. Quando todos se separaram, o Prota ficou sozinho com Mimimi, ele vê com a oportunidade de tirar uma foto da Mimimi, com especificações comendo ramen, em um momento até chegar a rolar um crime entre os dois, enquanto falava do apelido dele. Ele chama ele de Brahim, mas isso é rápido porque ela disfarça bem isso, assim ela chama para comer. Ele inverte desculpa que a chamou porque estava com fome, só para não chamar no encontro, mas mesmo assim ela continua provocando. Entretanto, ela pede outra comida, forçando ela a pedir um ramen assim. Para assim tentar cumprir seu objetivo, ela continua perguntando o motivo dele chamar ela, mas ele é bom com resposta rápida e pensa que se fosse sincero, ele iria estranhar. A comida chega, os dois começam a comer, mas ele está olhando demais para ela. Assim ela pergunta o que foi, ele oferece ramen dele. Embora ela estranhe, ela aceita. Ele aproveita a oportunidade para tirar muitas fotos. Ela pergunta o porquê das fotos, ele diz que é porque do ovo e não queria que ela comesse ele. Assim tirou as fotos como evidências. Ela estranha isso demais, mas ele segue comendo. Com ela comendo rápido demais, ele tentando acompanhar enquanto percebe que ele está tentando incomodar com algo, mas é assim, só engasga. Em casa de noite, após o encontro, e ela lembra de escolher alguém para namorar. Começo esse que chega a mensagem de Kikuchi, dizendo que amanhã levaram móveis. Eles tinham combinado de fazer isso quando conversaram antes. Na escola eles se encontram, Tomozaki e Kikuchi. Ela entrega a ele a nova que ela fez. No fim do dia, o grupo todo se separa novamente, mas toda vez, Toma e Aoi estavam juntos. Enquanto todos iam embora, fica apenas o Prota e Tomo, e Aoi manda olhar para a Prota, sinalizando que era a chance dele para cumprir outro objetivo, como um toma direta, pedindo para fazer uma careta para ele tirar uma foto e postar no Instagram. Ela concorda fácil e pede para ele fazer também, assim cada um tira uma foto uma do outra. Em casa, ele lê a novel da Kikuchi. No próximo dia, ele se encontra com Kikuchi e comenta sobre todas as novels, sendo bem detalhista, mostrando como ele gostou da história. Chegou até a associar-se na sensação de ler como o livro da Andy, que é um autor que Kikuchi gosta muito, e que quando lê os livros ele consegue imaginar a história. Ela se emociona com isso. Terminando a conversa, ele pergunta se a parte final que ainda está escrita pode ser usada na peça dele, e ela confirma. Assim ele apresentou a história do grupo, do membro e todos gostaram. Assim todos começaram a trabalhar nisso. O Prota percebe que ela melhorou muito também, deixando de ser tímida e ficando no seu mundo. Mimimi percebe que entre Prota e Kikuchi parece estar com ciúmes. Em seguida, eles começam a dar atribuições. Takei se oferece como protagonista, mas Nakamura diz que qualquer um menos ele, fazendo a sala rir. No trabalho, enquanto o Prota pensa sobre todas as fotos, Takahiro aparece de repente e assim o Prota usa a oportunidade para chamar ele para sair, já que uma das fotos que precisava de Takashiro com óculos. Assim então Takahiro convida para o festival que vai ter no colégio da Gumi. Ele diz que é para evitar, dizendo que também lá é o colégio feminino. Takahiro e Tomozaki estão na sala. A primeira coisa que Takahiro decide é paquerar meninas, coisa que já estava de acordo com seus planos, afinal ele tinha ido para avaliar. Takahiro já some e vai mostrar para o Prota como é, abordando 2 desconhecidas e começando a desenrolar um papo imenso, até chegar à parte que perdeu uma amiga ali que viesse para ele, mandar mensagem sem conseguir no celular delas. Após se despedir das meninas, ele volta até o Prota e explica o que fez, que resume é só apresentar e falar das coisas que pessoas seguram.
A cena segue até o restaurante Derrame da escola, iniciando uma conversa sobre a Oi, onde Takahiro confirma novamente que gosta dela. Logo após saírem do restaurante, o prota segue e conversa sobre a Oi, afinal, Takahiro gosta dela, porque paquerar outras meninas. Takahiro diz que eles nem namoram, então não tem um problema, sem contar que faz isso para ser mais atraente e conseguir popularidade, e dessa forma ganha a atenção dela. Eles encontram a sala da Gumi, que era labirinto de terror, e vê ela sentada na porta, fantasiada de coelhinho, embora ela diga que seja apenas um bicho preguiça. Ela questiona quantos meninos já deram em cima, e afirma que meninos vão no clube feminino para isso, coisa que Takahiro confirma. Após experimentar a sala dela, eles encontram as meninas que antes Takahiro deu em cima. Eles têm uma breve conversa. Tomozaki percebe o óculos uma das meninas e aproveita a oportunidade para tirar uma foto de Takahiro usando eles, concluindo uma das suas fotos. Voltando ao evento, Takahiro parabeniza Tomozaki por estar evoluindo, afinal tá praticando coisa que deu para melhorar suas conversas. Depois Tomozaki encontra Kokushi no restaurante para avaliar mais parte da sua novel. Ele gosta como sempre e aproveita o momento para pedir uma foto com ela, finalmente conseguir finalizar todas elas. No próximo dia, o prota se encontra com a Oi, no qual mostra todas as fotos e finaliza a pequena tarefa. Ele questiona o motivo dela querer tornar ele descolado. Ela diz que é por conta do primeiro encontro, onde ele diz que o personagem não pode mudar de aparência na vida real, ou seja, ela só quer provar o contrário. Logo ela lembra que o Miss precisa escolher alguém para namorar e pressiona dizendo que essa resposta é logo. Após isso, ele se encontra novamente com Kokushi para falar sobre o clímax da sua história, que está indecisa sobre o rumo que vai tomar, e pergunta ao próximo se ele gosta de alguém como escolheria no momento desse. Fator este que ele está passando. Ele dá uma resposta honesta, que não se vê numa posição de escolher, e que isso está enraizado nele há 17 anos, e talvez seja por isso que a Oi esteja fazendo ele escolher. Em seguida da conversa, ele está ao lado de fora da escola e encontra Mimimi, que volta junto dele falando um monte de lorota, até chegar num papo esquisito dizendo que ama muita coisa nele, e logo disfarça e começa a falar ainda mais lorotas. Isso foi claramente uma declaração, mas do jeito dela, o prota entende nada. Nomozaki sai em casa pensando nas palavras de Mimimi, até Takahiro mandar mensagem pedindo para ele trabalhar porque alguém está doente. No trabalho, Takahiro percebe que ele está tudo estranho, e acertando a mosca dizendo que alguém declarou para o prota, e acerta ainda mais quando descobre que foi Mimimi. Eles conversam sobre a declaração, com o prota dizendo que talvez não seja uma, mas Takahiro diz que ela pode estar jogando verde, já que está percebendo que o prota sendo levado pela Kokushi. O prota se aproxima falando que não tem muita gente que faz isso, assim Takahiro dá uma bronca nele, dizendo que ele fez isso para fugir dos problemas, pois sempre que se rebaixa ele acaba se aliviando. Isso também para ele parar com tudo isso, afinal, quem gosta dele se sente mal quando se rebaixa. Em casa, o prota pensa sobre as palavras de Takahiro, sobre a verdade e sinceridade enquanto suas próprias fraquezas como desculpas. Em seguida ele confirma para si mesmo que Mimimi gosta dele. No próximo dia, o prota não está na reunião com a Oi. Ela pergunta a ele se escolheu a garota para ele antes. Ele antes de responder pergunta a ela como é se apaixonar, como ele pode saber com quem se apaixonou. Ela dá uma resposta biológica falando sobre possibilidade de interesse em comum, luxúria e afins, mas ele pede algo mais individual. Ela contorna a pergunta dizendo que por enquanto ele não precisa gostar de alguma das garotas, só escolher. Assim ele escolhe Kokushi e Mimimi. Ela anota no quadro atrás objetivos e tarefas. Agora o prota também se aproxima delas, criando uma relação amorosa. Ela até faz ele imaginar uma cena sós com elas. O objetivo agora é decidir de qual das duas ele gosta. Por isso ela começa a traçar um mapa de eventos como objetivo menor para ele. O mapa tem 3 objetivos, sendo eles: perguntar ao outro o que espera no namoro, tocar na mão do outro propositalmente por 5 segundos seguidos, usar acessórios combinando só entre os dois. Dessa forma, agindo até a sala, ele ia tentar começar esse mapa de eventos e logo encontra Mimimi, mas quando ele se encara, desvia o olhar 2 vezes, fazendo a Oi e Takahiro perceber. Na biblioteca, o prota encontra Kokushi, que entrega a ele o roteiro de fala dos personagens para a peça. O prota aproveita a oportunidade para fazer o primeiro passo do seu mapa de eventos, usando de desculpas a relação dos personagens na história dela, onde ela estava indecisa com que eles deveriam escolher para ficar. Ele pergunta a ela qual critério decidiram ter, mas ela dá uma resposta meio vaga, pensando mais nele, algo sobre querer nomear relacionamento ou tentar algo novo. Ela já tinha sua resposta, mas que tentar algo mais a fundo. Assim, perguntando diretamente a ela o que ela achava, ela associou o livro de romance do Adi entre o príncipe tesouro e a princesa, e ela diz que ninguém substitui o amor que eles sentem um pelo outro. Ela pergunta ao prota o que ele acha também, mas ele diz que ainda não sabe de nada. Assim ele pede para dizer a ela quando souber, usando de desculpa como referência fofas. Depois da conversa com Kikuchi, o prota e o Takashiro vão se encontrar com Mimimi, Tomo e Aoi no refeitório. Ali Mimimi pede ao prota para deixar o que aconteceu de onde
ponte para lá, para eles seguirem amigos como antes. Quando o pessoal chega na sala, a Oi começa o papo sobre namoro, dizendo que já tá rolando papos que ela e Takahiro estão namorando. E usando isso de gatilho, pergunta ao Prota como ele tem relação sobre isso. Afinal, percebe algo estranho no ar, ela claramente estava apertando as coisas para o Prota. O Takahiro dá uma alfinetada sobre o festival no colégio das meninas que eles foram, e que talvez o Prota pegou algumas ali, deixando o Mimimi com ciúmes que pergunta logo ao Prota, e Tom percebe a estranheza, perguntando o motivo para a Mimimi que mal consegue disfarçar. O Prota começa a dar uma explicação sobre o livro, A Maneira de Voar que Desconheço, no qual é uma história de um mundo que existe dragões que vivem em harmonia com os humanos. Dentre os dragões existe uma raça muito especial do dragão voador, que não sabe ser expulsa a impureza do mundo. Nesse mundo há uma princesa chamada Lucia e um menino comum chamado Libra, e ambos têm 15 anos. Um dia, Lucia leva a Libra até um jardim secreto, onde descobre que tem uma irmã chamada Chris, que cuida daquele especial. O rei condena a Libra à morte por ter entrado no território, mas a Lucia confronta seu pai e diz que Libra é um dos filhos ilegítimo do rei que ele esconde no Jardim Blefe. Assim ele revoga sua decisão para seu segredo não ser espalhado. Assim Libra ficou cuidando da Chris. Encontrando Kikuchi na biblioteca, ele disse que gostou muito dessa versão, essa foi criada para a peça, mas disse que a simplificação dos personagens o incomodou. Kikuchi fez isso para ficar ainda mais fácil para a compreensão dos demais dos personagens, mas o Pro diz para ela voltar à complexidade de cada um de como era antes, e que assim será mais interessante mesmo que alguns não entendam. Ela concorda com o mesmo e diz que vai arrumar. A Oi está conversando com o Pro dizendo que Mimi confessou a ele, e o Pro se desculpa por não ter dito isso a ela. Ela diz que dessa forma ele então pode focar nos eventos da Kokushi, ou se preferir ampliar os eventos da Mimimi. Na sala de aula, Tomozaki e Izumi estão decidindo os papéis para os alunos. O papel de Libra é o menino atencioso, inteligente e de curiosidade fixa com Takahiro. O papel de Chris, que é uma menina medrosa e inocente além de infantil, fica com Tom. E por fim, o papel da Lúcia, que é uma menina brilhante e perspicaz, fica com a Oi. Após isso, Tomozaki está falando com Kikuchi, e Mimimi fica com muitos ciúmes e vai ter o convida para se encontrar após a escola. Afinal, eles têm que treinar aquela dupla de comédia que eles irão apresentar. Assim eles se encontram enquanto falam sobre apresentar. Mimimi fala sobre o que disse antes de gostar do Prota. Ela pergunta como ele se sentiu a conta isso. Ele diz que ficou muito feliz, embora não sabia o que fazer sobre isso. Ele aproveita o momento e pergunta a ela o que der para duas pessoas namorarem. E a enigmática Mimi, enquanto pergunta se várias vezes está sendo chata, diz que admira muito o Prota, que acha incrível as coisas que ele faz para as outras pessoas e que por esse motivo ela gosta dele. Por fim, ela vai embora sem treinar nada. Lendo o livro da Kikuchi, ele nota as mudanças que ela fez à noite. As personalidades dos personagens foram muito mais destacadas, como por exemplo Chris, que antes quando encontrou a Lúcia e Libra os recebeu tranquilamente, dessa vez ficou um certo receio deles. Afinal, embora tenha curiosidade sobre o mundo exterior, ela tem medo disso. Diversas mudanças foram feitas e a história ficou mais dizer ao relacionamento deles três, um relacionamento bem familiar, amigo, mas como algo estranho. A Lúcia ensinava de tudo a Chris, enquanto Libra dizia como era fora. Em uma das conversas de Chris e Libra, o menino diz que os dragões de raça especial evoluem de acordo com como são cuidados. O dragão que Chris ainda não voou, isso tem motivo. Afinal, eles leem mente, Chris, embora quisesse conhecer o mundo lá fora, tinha medo de tentar, por isso o dragão nunca foi. Ou seja, o que prendia o dragão ali dentro era o coração de Chris. Conversando com Kikuchi, o Pro disse que gostou muito dessa versão, e Kikuchi disse que igualmente, ainda mais no final, que Chris e Libra tiveram a ideia de voar com o dragão juntos, para conhecer o mundo afora. A Lúcia só tinha ficado com medo de explorar sozinha. Libra tirou ela do mundo solitário e cinza dela. O Prota começa percebendo que conta semelha muito a história de Kikuchi. Até o Libra tem características semelhantes ao Prota. Isso pareceu uma declaração indireta, mas só na minha opinião. Em seguida, está conversando com Kikuchi. Ela diz que quer saber um pouco mais sobre a Lúcia, ou seja, a Oi, para aprofundar sua personagem, afinal elas são parecidas demais. Mesmo assim, encontrando com a Oi, as palavras dela eram muito vazias, vagas. Kikuchi e o Prota perceberam e quiseram ir mais a fundo, marcando encontro com os dois colegas antigos de Aoi, que estudaram com ela no primário e no fundamental. A menina diz que ela era uma menina alegre e familiar, e cuidava muito bem das suas irmãs. Após ela sair, o garoto diz que estranhou muito, afinal, a Aoi só tem uma irmã. E no próximo dia eles começam os ensaios. No ensaio, o Prota pergunta se tem alguma dúvida, e todos ficam calados, mas a Oi ajuda perguntando sobre como seria emoção numa cena e mostra em seguida atuando, indo muito bem, afinal ela sempre está atuando bem. A Oi diz que não pode ficar muito no ensaio porque tem algumas coisas no clube estudantil para fazer, ou seja, ela deu o máximo logo no começo para poder sair mais cedo. Após o ensaio, Kikuchi diz ao Prota que ele deve também fazer ensaios em dupla com Mimimi, afinal é muita coisa para ele fazer, e diz a ela que irá participar dos ensaios sozinho com a pessoa, ou que ela deve fazer isso para evoluir com os outros homens.
No lugar marcando para treinar, o Prota e Mimimi se encontram e praticam o roteiro que ela fez, mas Mimimi prefere improvisação, afinal a conversa natural deles é mais engraçado. O Prota se encontra pensando sobre namorar Mimimi, afinal ele se diverte muito com ela, mas seria a mesma coisa se eles namorassem. Enquanto ele pensa, ela chega nele com uma bebida e pergunta o que foi. Ele diz que está muito preocupado com várias coisas e se inclui a Oi, qual o motivo por ela ser tão forte. Mimimi diz que talvez a Oi seja apenas vazia como ela e quer tentar ser especial e se manter em primeiro lugar para ser sempre especial. Além disso, alguém deve ser difícil não pedir conselhos a ninguém, assim para o Prota. Ainda se mantém um mistério o motivo de a Oi ser tão forte. Após 2 dias no ensaio, momento desde que o Prota chega e não encontra Fuka Kikuchi, mostrando uma forma de Nakamura atuar melhor, que desencadeia uma conversa generalizada na sala, mas Tomolau consegue controlar eles e Izumi dá continuidade. O Prota pergunta o que Takahiro como de Fuka está indo. O Takahiro responde que ele está agindo bem ativamente, falando com todos ali, embora fosse muito difícil para ela. No próximo dia, Fuka terminou o final do roteiro e entregou ao Prota. A história teve um final diferente do desenrolar da história, que eles conheceram mais no mundo de fora como Libra, mas após tomar uma bronca de um do vencedor, enquanto tentava comprar algo, ela percebeu que as coisas eram fáceis e que talvez ela fosse mimadinha. Assim ela sumiu no jardim por um tempo, e ninguém sabia onde ela estava. A Lucia e Libra procuram ela pela cidade, até encontrar trabalhando numa mercearia. Ela não queria mais ser um estorvo e por isso decidiu seguir sua vida sozinha. O Prota, após ler isso, e pergunta a Fuka o motivo desse final. Afinal, pareceu que ela quis abandonar o jardim e disse que achou bem triste. Fuka diz dos seus livros favoritos de Yanji e Popple na ilha do Raptor. Popple é uma criatura cega que conhece um amigo e atravessando o oceano junto dele. Popple não sabia quem ela era, mas com o poder da linguagem, o esforço conseguiu alcançar outras raças e por isso fez um amigo. Ser igual ao Prota tomou pessoas tão ideais. Chris seguiu a ideia de ser uma pessoa ideal e desafocou da ideia de ficar com alguém no final e sim ser uma pessoa independente. O Prota diz para a Fuka escrever essa parte final do roteiro depois, embora tenha entendido, porque o rumo que tá seguindo tá muito triste, assim ela poderia pensar melhor. Na sala de ensaio, o Prota percebe que Fuka está imitando um pouco as ações de Aoi. E conversando com Takahiro que aparece do nada atrás dele, ele percebe uma visão diferente. Fuka tá mudando para ser um protagonista assim como a Aoi. Mais tarde, falando com ela na biblioteca, ela confirma, ela quer ser como a autora, como a protagonista, assim como a Aoi. Em casa, o Prota pensa bastante sobre isso e fica até tarde de madruga lendo o livro de People, para assim talvez tentar achar uma pista. O Prota vai encontrar Kikuchi. Ele diz que encontrou o livro de People online e leu ele. Ele diz que gostou, mas uma coisa chamou a atenção dele, sendo o povo de fogo. Esse povo foi o único que People não fez amizade, mas seguindo a perspectiva do autor, essa visão deveria ser algo diferente. Assim ela acabou forçando o pensamento da Fuka, afinal, ela quer ser igual ao People, mas também quer ser um autor. A questão é que ela abandonou seu eu do passado e é algo ruim, e por conta disso o Prota reforça isso a ela. Ele mostra uma página para a garota e diz que tem muitas pessoas que ela pode conversar sobre os livros de Yanji, muito iguais a ela, e que gosta de ler já é uma identidade dela. Ele diz a ela que não precisa fazer amigos demais na escola, o mundo não exige nada dela, cada um especial do seu jeito. Ela concorda e parece aliviada. Após isso, ele ensina a usar aquele site. Com a conversa anterior, no próximo dia, Fuka chega no Prota e diz que mudou, onde ela agora virou aprendiz de artesã e tá mexendo com flores também. O Prota tem um vislumbre de todo o tempo que passou com Fuka e diz que conversar com ela após o festival. Antes do festival, os dias se resumiram a tudo, ensaiando e preparando as coisas para o dia. Chegou o grande dia, todos estão se separando para os eventos do festival. O Prota encontra Mimimi, já vestida com o uniforme que todos estão vestidos, era elogio mesmo. Então a pergunta se ele também está usando, ele disse sim, mostra debaixo da sua roupa. Em seguida, toda a turma se junta e tira uma foto. Fora da sala, enquanto está vestindo seus uniformes escolares novamente, Takahiro e o Prota encontram Gumi e as meninas que Takahiro deu em cima. Enquanto eles conversam, Takahiro mostra a foto do Instagram que o Prota postou. Mimimi chega e vê as meninas, sendo um péssimo momento, afinal ele é ciumento e embora esconda. Gumi complica as coisas falando que o Prota deu em cima de todas, dizendo Mimimi que chamou o Prota de tarado, mas ele chama mesmo para treinar, fugindo da situação. Quando tô se arrumando atrás do palco para a peça, Fuka pergunta onde está o Prota, e Aoi diz que ele está se preparando junto da Mimimi. Ele diz que fará o seu melhor na peça. Tomozaki e Mimimi estão se preparando, está quase na hora do show deles. O Prota está bem nervoso, mas ela dá confiança ao mesmo. O apresentador chama eles, falando o nome da dupla cômica, Hanyuan. O Prota estranha o nome e ela diz que deu a ideia. O show começa e eles começam muito bem, mas no momento que eles se olham, era a vez dele falar. Ele trava enquanto olha nos olhos dela e não consegue de falar de forma nenhuma. Mas Mimimi salva ele inventando algo, dizendo o nome da dupla deles, assim porque ambos amam os bonequinhos deles. Por conta disso, ele ganha confiança e segue no show com ela. Após o show, estão em cima do colégio falando sobre
Tomo diz que embora amadores consigam dar um jeito, Minimi fica com os papos de marido e mulher. Ela gosta de ficar falando esse tipo de coisa. O Prota percebe que tem que ir para a peça de Fuka e por isso avisa Minimi. Ela parece meio cabisbaixa, mas acaba disfarçando, dizendo para ele ir, e que de verdade adorou isso tudo. Ele sai correndo enquanto ele vai embora. Ele se alonga e diz que acabou. Chegando no palco, Tomozaki encontra Fuka e diz que vai dar tudo certo. Do outro lado da sala, Tomozaki está do lado da câmera para gravar a peça, que vai começar agora. A Lúcia, a princesa do reino de Libra, o filho de um cavaleiro, estão andando por aí, até encontrar uma porta secreta que leva ao jardim secreto. Ali eles veem um dragão alado e uma garota chamada Cris. Cris pergunta quem são eles e Libra os apresenta, mas a Lúcia quer quebrar as asas do dragão, o julgando como algo ruim, contudo Libra impede. O rei e a rainha encontram eles e condenam Libra à morte, mas a Lúcia blefa dizendo que era um dos filhos ilegítimos do rei, salvando ele e fazendo com que se encarregue de cuidar do Cris do dragão. Assim os três começam a viver juntos, tentando arrumar uma forma de fazer o dragão voar. Libra sugere das ervas medicinais, mas o dragão não voa e as meninas olham para ele, fazendo todo mundo rir com uma tentativa. Depois a Lúcia tem a ideia de usar o colar mágico para aumentar a força, mas também não adianta, assim todos olham para ela e a plateia ri novamente. Libra comenta que o mundo afora diz sobre os dragões ler mentes, e talvez por isso ele não voava, porque Cris tem medo, mas convence ela, os dois vão no dragão para fora, onde ela conhece tudo, mas por falta de conhecimento pega a Luna Brancas e é taxado de ladra, mas a Lúcia que estava com eles explica toda a situação, resolvendo. Depois Cris questiona sobre o mundo afora e pensa que não está errado demais, se tudo que aprendeu tá errado. Diz que quer tentar fazer algo direito e por isso quer trabalhar lá fora. Libra discorda e não quer que ela force ser alguém que não é, que ela pode fazer parte do jeito dela. Depois ele entrega uma carta a Cris, mostrando que tem gente que gostou de uma das flores que ela fez, e assim diz que é um jeito dela fazer parte do mundo. Assim então ela decide que será uma artesã de flores e se despede dos dois. O Prota diz que esse é o final e vai bater palmas, mas na verdade não era, o final verdadeiro é mostrado. Cris manda uma carta dizendo que criou um ateliê de flores e que tá dando tudo certo, diz que ficou sabendo do casamento dos dois e desejou muitas felicidades, além de mandar flores como presente. Assim a peça é finalizada e o Prota fica perplexo com o final, se essa história é um reflexo da vida de Kikuri. Ele libra uma apresentação dele mesmo. Essa era a resposta dela. Enquanto o Prota vai embora após a peça, ele pensa sobre o jogo da vida, no qual só fica difícil, mas ele diz que o jogo não é nada ruim. Enquanto pensa, Minimi vem correndo até ele, dizendo ter entendido a peça e chorando, pega na mão do Prota e diz que Fuka está na biblioteca. Ainda não acabou, que eles trabalham muito intenso, e que o Prota é um bom jogador, ou melhor, ou seja, ainda não pode existir. Assim ele sai correndo até a biblioteca, encontrando Minimi fica olhando e chorando. Chegando na biblioteca, o Prota pergunta por que daquele final, e Fuka diz que a Lucia precisava dele, que ela era alguém vazia. Já Libra é alguém desajeitado, mas tem muitas coisas para oferecer, e por eles serem pessoas opostas, o ideal é ficarem juntos. Mesmo que Cris queira ficar com Libra, esse seria o melhor. O Prota pergunta a ela o que aconteceu com aquilo da verdadeira consigo mesma. Ela diz que realmente começou a ver as cores, depois que o Prota conversou com ela, e que gostou disso, mas ela diz que seus sentimentos são egoístas, e que vai se controlar e conviver com isso para si, de forma que considera sincera, mas ainda assim ela não consegue esconder o sentimento, ela começa a chorar. O Prota lembra a ela que eles não são diferentes, ambos seguem o mesmo propósito, mas em direções diferentes, onde enquanto ele começou com emoções e aprendeu a almejar um ideal, ela começou o mundo ideal e aprendeu a ser fiel com as emoções. Ela parece distorcer as coisas porque está decidindo no que sente e pensa, então Tomozaki toma a frente e vai até ela, se declarando, dizendo que gosta dela e quer namorar com a mesma, ou seja, para dar um jeito nesses sentimentos dela. Era só ele escolher ela. Ele mostra a ela um relacionamento entre os dois seria bastante ideal. No próximo dia, o Prota diz a Aoi que escolheu Fuka. Ela o parabeniza, mas diz que está longe do objetivo final de tudo, quer sentir totalmente satisfeito com a vida offline igual a ela. Então irão continuar com isso. Também ressalta que ele não cumpriu todo o mapa de eventos com a Fuka, que no caso é usar acessório combinando. Ele diz que fará o seu melhor tudo determinado. Após isso, o Prota andando na rua com Minimi, ele diz o que aconteceu. Ela fica bem e diz que coisas continuarão como sempre foram com eles. E para ele não se enganar, nem sempre gostará dele. Depois aparece muita cena dos outros colegas. Tomozaki e Fuka estão no encontro e ela diz que terminou sua história, mas ele fez uma versão não oficial, uma versão que não é melhor para a história, e sim melhor para os personagens. A história onde Cris e Libra ficam juntos. Ela pede para que o mesmo leia na sua frente, pois queria ver a sua reação. O Prota pensa que mesmo namorando, a relação deles não mudou muito, embora ela tenha ficado meio manhosa, mas ele não acha ruim. Enquanto ele manda mensagem para Aoi, que conclui o objetivo do acessório combinando. Afinal da história, Libra e Cris estão usando ambos uma pulseira de flores. A história finaliza com Cris e Libra dizendo que o mundo que eles vivem é algo esplêndido, e que não precisa voar para ver isso, e por fim ela diz que ama a Libra. E aí acabou a história.